Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Muito boa noite, graça e paz. Mais uma vez estamos de volta e o propósito de estarmos aqui nesse momento é compartilhar uma mensagem, compartilhar algo que o próprio Senhor tem compartilhado com a gente. E eu acredito que por meio dessa palavra, dessa mensagem, o Senhor, Ele irá alcançar corações, Ele irá alcançar pessoas. Então nós, no nome do Senhor Jesus, oramos por isso e declaramos assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. E nós queremos compartilhar algo bem breve, que a gente já pode dar um título de, assim, se veja como Deus lhe vê, né? Então esse é o título dessa mensagem. Se veja como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Deus te vê em Cristo. Deus te vê mais que vencedor em Cristo. Deus te vê justo e justificado em Cristo. Deus te vê como justiça de Deus. E muito mais, irmão. Então se veja como Deus te vê. Isso é fácil, às vezes, da gente identificar. Assim, como uma boa parte da igreja do Senhor, os filhos de Deus, os cristãos em Cristo, assim, de uma forma consciente ou não, assim, desvalorizam o sacrifício de Jesus, desvalorizam a si mesmo, porque muitas vezes, queridos, as pessoas estão mais focadas na atualidade, mais focadas e dedicadas às coisas naturais, às coisas da terra, do que nas coisas do céu. Então a Bíblia, ela dá uma orientação: buscai, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Então, isso parece que tem sido esquecido na atualidade. Infelizmente, as distrações muitas vezes têm nos tirado do foco da palavra. E por isso que o título dessa mensagem, se veja como Deus te vê. E eu quero ler um texto de Gênesis, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 1, mas o nosso foco é o versículo 5. Ele diz, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, ele dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Eu já te fiz, eu constituí você pai de muitas nações. Agora, o interessante é que essas nações, elas só iriam surgir
a partir do descendente de Abraão, que não tinha nascido ainda. Essas nações, elas iriam surgir a partir de Isaac. A gente está lendo no capítulo 17. Lá no capítulo 21 é onde a gente vê o nascimento de Isaac ainda. Qual é a mensagem que Deus quer passar para a gente? Valorize a promessa que Deus fez. Valorize quem você é. Em volta de Abraão, na sua casa, na irmandade, ninguém via ele ou acreditava, tipo, pai de nações. Há alguém que diga, quando Abraão passava, as pessoas diziam, pai de nações. Bom, a Bíblia não narra isso. Também não narra que não diziam. Mas provavelmente muitos não tinham ele como pai de nações. Mas quer saber de uma coisa? Deus já tinha ele como pai de nações. Deus via ele como pai de nações. E ele, pela fé, começou a se ver como pai de nações. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus. Então, o mais importante não é como a pessoa nos vê, não é se as pessoas consideram e vê como Deus nos vê. Mas o mais importante, querido, é a gente ser consciente da forma como Deus nos vê. Então, se veja como Deus te vê, querido. Se veja como o Senhor te vê. A gente vê outro exemplo, é Davi. Davi, Deus dá uma direção ao profeta Samuel. Deus dá uma missão para o profeta Samuel. Vai lá na casa de Jessé, o belemita. Lá eu tenho me provido de um rei. Davi, ele já estava sendo visto por Deus como um rei. E Samuel, ele obedece à missão que lhe é dada. Isso nos traz uma outra mensagem de que nós temos uma missão aqui, que é propagar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho que cura, que salva, que liberta. E Davi é ungido rei. A Bíblia diz que ele é ungido na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, para o Senhor, aos olhos de Deus, Davi é um rei. Davi não foi para o trono de imediato, mas diante de Deus ele é um rei. Aos olhos de muitos, ele não passava de um garoto teimoso aos olhos dos seus irmãos, mas aos olhos de Deus, Davi era um rei. Então, a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus, ele se apossou de Davi. O espírito de ousadia, ele se apossou de Davi. Eu matei um leão e um urso. Davi passou a ter experiências extraordinárias. Davi, ele vai para levar o mantimento para seus irmãos por ordem do seu pai. Lá, Davi se depara com uma situação que ninguém mais queria enfrentar, mas ele se prontifica. A unção de rei já operando. Davi não se vestia
com vestes real, mas Davi era visto por Deus como um rei. Eu repito, se veja como Deus te vê. E a gente olha para a vida de Abraão e a forma como ele recebe a promessa de Deus e se posiciona naquilo. Então a gente olha para Romanos capítulo 4. Deixa eu chegar lá. Romanos capítulo 4. E o versículo 17. E a gente vê como está escrito. Por que como está escrito? Porque a gente acabou de ler no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, que ele diz: eu o constituí pai de nações, eu lhe fiz pai de nações, sem nem ao menos o herdeiro ter nascido, mas ele já era pai de nações aos olhos de Deus. E Romanos, a gente vê essa leitura de Romanos apenas mostrando, seja, o posicionamento e o comportamento de alguém que recebe uma promessa de Deus. A forma como ele se posiciona ao receber a promessa de Deus. Então, Romanos 4,17, ele narra isso. Ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aos olhos de muitos ele não era, aos olhos de Deus ele era. Aos olhos de muitos você pode não ser, mas aos olhos de Deus você é. Então se posicione como tal. Deus deu uma unção para a sua vida. Você é o que Deus disse que você é. O que precisamos fazer simplesmente é nos posicionar nisso. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de idade de 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus. Então, aqui narra o posicionamento de alguém que recebeu uma promessa de Deus. Tempos depois se cumpriu a promessa. Aleluia! Meu querido, se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Não deixa ninguém lhe abater. Não deixa ninguém lhe colocar para baixo. Não permita ninguém te colocar para baixo. Aleluia. Porque muitas vezes, no meio dos próprios irmãos, muitas vezes alguém se levanta para te colocar para baixo. Não permita isso acontecer. Aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A permanência na fé. Então, Primeira Pedro, capítulo 2, mostra aonde nós estamos agora. Que nós somos parte dessa descendência de Abraão. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita. Para alguém ser eleito, ele precisa ser escolhido e ser colocado em uma posição de honra. Foi isso que o Senhor fez conosco. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que escolheu você e colocou você em uma posição de honra em Cristo. Sacerdócio real. Você passou a fazer parte da realeza. A família real, a família de Deus, mesmo não importa, mesmo que venha surgir alguém que não te considere como irmão, como família, não importa, você é. Ore, só ore por aqueles que tal comportamento têm. Só ore por eles. Nação santa é sacerdócio real, realeza, nação santa, meu irmão. Nós somos essa nação. Nós somos essa geração. Um povo adquirido, uma propriedade exclusiva. Ei, ninguém mexe, ninguém invade, ninguém toca. Só o seu dono tem autonomia para tocar você, tocar na sua vida, usar a sua vida, dirigir sua vida, conduzir sua vida. Aí lá vem o propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, era onde a gente vivia, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha só, querido, a posição a qual nós fomos chamados, escolhidos e chamados por Deus para estar em Cristo. Tudo se concluiu em Cristo. Tudo está consumado em Cristo. Tudo que precisamos está em Cristo. Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Nós estamos à destra de Deus em Cristo. Posição de honra, querido. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Amém? Então, fica com essa palavra. Curte essa mensagem e que o Senhor ministre seu coração em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima. E Deus é muito bom. Amém? Glória a Deus.